Olá, saudações a todos. Na aula de hoje iremos estudar sobre os mártires de Lyon. Então iniciamos nossa aula em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Como falei, iremos falar sobre os mártires de Lyon. É interessante salientar, segundo uma tradição muito antiga, fala-se que Santa Maria Madalena, ela terminou o resto da vida numa cidade da França, não lembro qual cidade, mas é interessante também falar sobre isso, porque como Lyon é uma cidade da França, nós vamos ver que isso já foi no ano 177, ou seja, praticamente no início do século cristão. Bom, é na Gália que se desenrola outro episódio do grande drama das perseguições que vamos relatar. Para os cristãos da França, a cena reveste-se de particular importância, porque foi a primeira manifestação que trouxe a lume os princípios do Evangelho no seu país. Mas isto não quer dizer que a propaganda evangélica tivesse esperado pelo penúltimo quartel do século II para invadir a Gália, sendo parte integrante do Império há 200 anos ligada a Roma por um comércio importante, aberta ao Mediterrâneo por grandes portos e atravessada por estradas admiráveis. Não se compreende que a terra francesa pudesse ficar fora da semeadura cristã. As tradições que reivindicam para esta ou aquela comunidade uma origem gloriosa e cheia de prodígios, bem como algumas descobertas arqueológicas recentes, permitem pensar que o cristianismo chegou à Gália muito cedo. Uma declaração de Santo Irineu, dizendo-se obrigado a estudar a rude língua celta para se fazer compreender pelas suas ovelhas, implica que no seu tempo o cristianismo já penetrava naquelas regiões em que o latim não era ainda a língua comum. Nas colônias orientais que ali faziam negócios, depressa se deve ter sido notícia da Boa Nova. Por volta de 150, do ano 150, existiam com certeza numerosos grupos de fiéis e estavam constituídas diversas igrejas, das quais as mais ativas eram as de Lyon e de Vienne. Foram estas as atingidas no ano 177. Como eu disse no início da aula, então foi bem no princípio, da nossa era cristã que a França começou a ser evangelizada. Governava então Marco Aurélio. A nobreza de sua alma, a elevação de seu caráter e a sua constante preocupação humanitária e moral faziam dele, já aos olhos dos seus contemporâneos, um dos mais belos tipos que o mundo já conhecera. Mas este estoico, este antigo Epicteto, foi um perseguidor, um carrasco dos cristãos? Assim se pergunta, assim se cogita. Custa admiti-lo, mas não compreenderemos bem a sua atitude se não tivermos em conta a jurisprudência estabelecida desde Trajano, que Marco Aurélio, governante escrupuloso, aplicou estritamente. Estou lembrando que muitas vezes o direito, no caso que foi fundado em Roma, então as leis que tinham sido escritas pelos seus antecessores fazia a vida dos cristãos realmente complicada. Bom, gente, nesse vídeo a gente vai ver alguns barulhos, alguns ruídos, como infelizmente eu tentei de diversas formas, faço um parênteses aqui nessa aula, de não termos muito barulho, mas é muito caro a questão da gente isolar a acústica externa, né? Então por conta disso, aqui faço, deixo essa desculpa, mas a gente vai fazer sempre, claro, o melhor possível. Como vocês notaram, inclusive aqui estamos num outro ambiente, aqui dentro da biblioteca. Então,
própria biblioteca, é a sala de aula, mas eu fiz as modificações da sala de aula e estão servindo, graças a Deus, também para essas nossas aulas online. Bem, desconfiado do cristianismo, cético a respeito de tudo o que considerava fanatismo absurdo, este imperador exigia dos seus magistrados o respeito à lei, dentro dos seus limites. É certo, mas também dentro do rigor estabelecido. Não hesitar em chamar à ordem um funcionário excessivamente zeloso que violara a proibição de dar caça aos cristãos. Mas sempre que surgir uma denúncia regular e uma queixa na forma devida, ordenará que o processo siga o seu curso legal, e o seu humanismo estoico não irá ao ponto de proibir as abominações do circo que a época parecia exigir. Lembrando que quando eu menciono aqui o circo, eu falo em relação à arena de gladiadores, né? Não é o circo como havia hoje. Realmente os únicos palhaços que haviam naquela época eram aqueles que colocavam os cristãos para serem massacrados ou por feras ou por gladiadores. Então isso era um absurdo. No ano 163, segundo ano do seu governo, o grande doutor da igreja, Justino, foi acusado na forma da lei pelo seu inimigo, o filósofo Crescente, e condenado à morte e executado com alguns discípulos, também segundo a lei, por se ter recusado a sacrificar aos deuses. Em Lyon, no ano 177, o caso teve características diferentes, por ocasião da festa que reunia anualmente em volta do altar de Roma e Augusto, os delegados das três Gálias, Bélgica, Aquitânia e Céltica, e que coincidia com uma feira muito concorrida à população, excitada pela expectativa dos jogos e pela tagarelice própria dos grandes ajuntamentos. Deteve alguns cristãos, maltratou-os e denunciou-os. Fossem novatas ou pusilânimes, as autoridades civis e militares cederam à pressão e iniciaram o processo, tomado de escrúpulos. O legado consultou o imperador, que o remeteu para a lei, isto é, para a jurisprudência de Trajano, e a seguir organizou-se o processo normal por delito de crença cristã. Tal como foi consignada por escrito no dia seguinte ao do acontecimento. Essa perseguição constituiu uma das páginas mais horrorosas e, ao mesmo tempo, mais sublimes da história do cristianismo nascente. Então aqui a gente vê, interessante, quando fala de São Justino, né, como ele foi acusado pelo seu inimigo, né, e a gente fala aqui, em relação aos santos padres, tínhamos apologistas. São Justino é um padre apologista, e por isso ele debatia com outros que iam contra o cristianismo. Infelizmente, acredito que muito aqui desse filósofo que era contrário a São Justino o levou realmente a ser julgado por inveja. Infelizmente, hoje em dia, muitos acabam perseguindo o cristianismo até hoje, né, nesses tempos, também por inveja. As grandes revoluções, como por exemplo a Revolução Francesa, entre outros. Claro, vamos falar disso quando falarmos também sobre as grandes catedrais, outras coisas, o Renascimento, aí iremos falar sobre esses aspectos da Revolução. Mas continuando, presos bastante ao acaso, segundo parece, alguns notáveis cristãos foram imediatamente acusados dos crimes imaginários que a voz popular lhes atribuía. Alguns dos seus servos, submetidos à tortura, deram às calúnias uma espécie de aval. Quiseram que uma jovem escrava batizada, Blandina, se prestasse também a estas infâmias. E como ela parecia fraca de corpo e de espírito, os seus senhores não estavam muito tranquilos. No entanto, cheia da força de Deus, respondeu: sou cristã, e entre nós não se pratica mal algum. Os verdugos chegaram a revezar-se para arrancar-lhe qualquer confissão, mas foi tudo em vão.
E os cristãos, admirados com tão grande força de alma numa menina, e com tanta grandeza moral numa simples serva, reconheceram nela a porta-voz do próprio Mestre, para quem é grande honra aquilo que os homens têm como um desprezível, e que leva mais em conta o poder do amor do que as vãs aparências. A serva Blandina, escrevera Renan, mostrou que se lhe tinha consumado uma revolução. A verdadeira emancipação do escravo, a emancipação pelo heroísmo, foi em grande parte, obra sua. Então a gente vê que a verdadeira revolução, que é essa revolução pela maior liberdade, a liberdade de sermos filhos de Deus, não sermos escravos do pecado. Infelizmente, pela concupiscência, sabemos que nós temos essa tendência ao pecado. Mas a vida é uma luta constante. E é interessante aqui salientar que ela era fraca, não era uma pessoa, como diz, fraca de espírito, no sentido talvez por não ser uma grande intelectual, e também fraca de corpo, claro, por ser fraca de corpo mesmo, ser muito fraquinha, né, magra, não sei. E é interessante salientar agora, há pouco, nós tivemos, vivenciamos dentro da liturgia o dia de Cristo Rei. E nesse dia a gente lembra muito também os mártires do México, que fizeram aquele grupo da cristiada, né? Os cristeiros. Então os cristeiros, eles sofreram muito. E falando sobre fraco, simples, temos o exemplo de São José Sanches El Rio, que sofreu vários martírios. E mesmo assim, um garoto de 14 anos ainda gritava Viva Cristo Rei. Mas isso podemos falar depois, como um extra, podemos dizer assim, em relação à guerra dos cristeiros, né? Porque de qualquer forma é um fato importante, um fato histórico que se deu dentro da Igreja Católica. Naquela época, foi em 1926, foram proibidos de celebrar a missa. Mas continuando, então iniciado o processo, a primeira vítima foi Potino, bispo de Lyon, que contava na ocasião 90 anos. Havia muito tempo que viera da sua Ásia natal e que governava a comunidade lionesa. De saúde muito débil, mal podia respirar, tão gasto estava o seu corpo, mas o ardor do espírito deu-lhe forças, porque ansiava pelo martírio. Levado de rastos ao tribunal, com o corpo quebrado, mas com a alma intacta, prestou um testemunho de fé admirável. O governador perguntou-lhe qual era o Deus dos cristãos. Sabê-lo-ás, assim lhe disse, quando fores digno disso, respondeu. Foi então arrastado brutalmente e ainda muito mais maltratado. Encheram de pontapés e pancadas, sem qualquer respeito pela sua idade, e os que se encontravam mais afastados atiravam-lhe contudo o que tinham à mão. Pensavam que assim vingariam os seus deuses. O mártir mal respirava, quando por fim o meteram numa prisão onde veio a falecer 2 dias depois. Então, por consequência do espancamento, ele acabou morrendo. Mas claro, aí também foi um martírio. Bem, a gente vê aí como Deus dá força aos mártires, né? Sejam idosos, sejam jovens. Peçamos também essa força, a graça, o dom da fortaleza. Bem, iremos dividir esse capítulo dos mártires de Lyon em 2 partes, ok? Aqui acabamos essa parte. Sexta-feira, provavelmente, eu irei já deixar disponível a segunda parte sobre os mártires de Lyon. Mas peçamos a Deus, em especial, como fruto, digamos assim, dessa aula, o dom da fortaleza. Porque se um dia Deus permitir que sejamos dignos, que não neguemos Cristo, mesmo diante de qualquer cruz. E pensamos também para, muitas vezes, não o martírio propriamente dito, mas existe o martírio, por exemplo, em relação à defesa da fé, em relação às humilhações, mesmo no trabalho, por ser cristão.
peçamos a graça da paciência também nesses momentos. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.